E aí, beleza? Miguel Rodrigues aqui e nesse vídeo eu vou falar da planilha de controle de geração de energia solar. Essa planilha é dividida em 3 dashboards e 3 áreas de lançamentos e uma área de cadastro. Vou estar passando por cada uma dessas áreas aqui, ó, os botões ficam na parte superior da planilha e vou explicar cada uma das funções dessa planilha aqui. Então, vou reduzir aqui a tela para você ver que é uma planilha em Excel. E aí, vou vir aqui para a aba de cadastros, onde que é a primeira parte que nós iniciamos aqui fazendo o cadastro, tanto das usinas como também dos equipamentos. Então, aqui nós colocamos os nomes das usinas e dos equipamentos. Ok, após ter feito o cadastro aqui das usinas e equipamentos, nós temos 3 áreas aqui de base de dados. Então, nós temos a parte de geração, falhas ou manutenção e a limpeza. Então, vou começar aqui pela geração. Agora, um ponto muito importante aqui. Nessa aba de lançamentos de geração de energia solar aqui, ela tem alguns detalhes, então tem que ter muita atenção na hora de fazer o preenchimento dessa aba. Aqui nós temos a data, a usina, Fusion Solar, que é o que foi gerado no dia diário, tá bom? Essa tabela, para essa coluna aqui ela é diária. Relé de proteção, que é a diferença aqui do Fusion Solar para o que foi real. Então, aqui também uma informação diária. Agora aqui na projeção, que seria o planejado ou a meta a ser atingida, aqui tem um detalhe muito importante. Por exemplo, a projeção aqui, ó, ela vai ter relação aqui entre a usina e a data. Então, se eu estou querendo fazer a projeção do mês de julho, para essa usina eu vou colocar somente esse valor aqui, que é o valor total relacionado ao mês de julho. E aqui no final fica o mês de julho aqui, o mês e o ano aqui no final. Lembrando que todas as informações que forem de células cinza são preenchidas automaticamente. Então, eu coloquei a data aqui e preenchido automaticamente o mês e o ano aqui no final. Ok, então a projeção para julho, está aqui a data de julho, para essa usina é desse valor. Mudei a usina, continuei no mesmo mês, mesma coisa. Então, vou colocar aqui a projeção do mês de julho para essa usina aqui. Preenchi aqui o diário, vou para outra usina, preenchi o diário da outra usina, mesma coisa. Mudei a usina, eu preencho somente uma vez no mês o valor da projeção. Então, esse valor aqui está relacionado ao mês de julho para essa usina. Esse valor aqui está relacionado ao mês de julho para essa usina aqui. Tranquilo? Então, tem que ter muita atenção na hora do preenchimento. Esse ratio aqui é a mesma coisa. Preenchimento, e eu vou pegar a média do total, mas vou analisar aqui o cada mês, e aí eu preencho só uma informação para o mês, para aparecer lá nos gráficos. Tranquilo? Então, tem que ter esse ponto de atenção aqui nessa parte de lançamentos, porque essa base de dados é em formato de tabela, e aí só dessa forma que eu consigo pegar esse valor aqui e relacionar ele ao mês de julho e também aqui a usina, que corresponde aqui à projeção. Beleza, preenchida aqui a geração, nós vamos para falhas, e aqui também nós temos alguns detalhes. O que acontece? Falha dividida em data, usina, então nós temos as usinas lá cadastradas, os equipamentos também lá cadastrados. Horas falha. Horas falhas aqui é o tempo que impactou a manutenção. Então, esse aqui foi de 12 horas que ficou impactado lá a manutenção. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar horas decimal. Por que eu faço essa transformação? E perceba aqui, ó, que a coluna de horas decimal ela está em cinza, então ela já tem uma fórmula que a partir do momento que eu coloco lá as horas falhas, ela transforma aqui para decimal. Por que eu tenho que fazer isso? Pelo seguinte, na hora de criar o gráfico, eu não consigo criar um gráfico com valores em formato de hora, somente em formato decimal. Então, eu preciso das horas no formato decimal.
Depois, descrição da manutenção, o mês e o ano aqui preenchido automaticamente com base na data que eu coloquei aqui. Tranquilo? Então, muita atenção aqui para essas questões. Depois, eu tenho a parte da limpeza. A limpeza aqui é bem peculiar, esse lançamento da limpeza, porque aqui é o seguinte, eu tenho a data da vistoria, como se fosse aqui uma data de reunião para definir as outras, o que vai ser feito naquele mês, por exemplo. Igual eu tenho aqui as usinas, então eu coloquei aqui uma data e todas as usinas, e todas essas informações aqui estão relacionadas ao mês de julho. Então aqui eu tenho o mês de julho e as informações de todas as usinas. E aqui eu tenho a vegetação, está alta, baixa, média, o aceiro se ele está limpo ou se ele está sujo, o módulo se ele está limpo ou se ele está sujo, e a caixa d'água se ela está cheia, média ou vazia. E aqui eu tenho as datas. Data da roçagem, data da limpeza do aceiro, data da limpeza do módulo, data de abastecimento da água e a quantidade de ações aqui também relacionado a preenchimento das datas aqui. No final tem o mês e o ano, que é julho, que é preenchido automático, né? Tá em cinza, relacionado a essa data. Então eu coloco aqui uma data da roçagem, eu tenho uma ação. Coloquei duas datas aqui, ó, data de limpeza de aceiro, limpeza de módulo. Eu tenho duas ações aqui para o mês de julho relacionada aqui a essa usina. O que acontece? Posso colocar datas futuras? Sim, coloco aqui uma data de aleatória relacionada ao mês de agosto, que é o mês subsequente. Coloco aqui todas as usinas e venho preenchendo aqui o que vai ser feito. Então, o que está precisando aqui? O aceiro está sujo. Então, vou já estabelecer uma data aqui em agosto para fazer a limpeza do aceiro. E aí eu vou preenchendo e colocando as datas aqui certinha para eu me orientar em relação a essa questão da limpeza. Ok? E agora vamos falar dos dashboards. Fizemos os lançamentos, agora vamos para os dashboards. Primeiro aqui o dashboard de geração de energia. Então esse dashboard é um dashboard de produção relacionado aqui à geração de energia. Então eu tenho aqui o Fusion Solar, que é o que foi produzido, e o projetado, que é o valor da soma total do que foi planejado. Então eu tenho aqui o planejado total e eu tenho aqui também o que foi realizado total. Está dando uma diferença muito grande por causa dos valores lá que foram preenchidos para criar os dados fictícios. Beleza. Depois, gráficos. Então eu tenho o gráfico mensal de geração, gráfico mensal, e aqui está somente o mês de julho, porque eu só preenchi o mês de julho, mas esse gráfico aqui é mensal, com base aqui também é um gráfico de orçado versus realizado, né? Realizado versus planejado, que aparece, e é similar a esse daqui, mas é a partir do momento que você vai preenchendo as informações, essas colunas vão subindo e vão ficando próximos aqui das metas. Então tem aqui a geração Fusion Solar por usina, então tem aqui os valores que foram produzidos por usina e aqui as metas. Então essa meta aqui, ó, dessa usina aqui, ela é de 496 e eu estou em 28 ainda, que foi produzido. E aí, à medida que vai inserindo informações, essas colunas elas vão subindo aqui para chegar próximo da meta ou até passar. PR Fusion Solar por usina, então eu tenho aqui o percentual de que cada usina fez relacionado à meta. Então eu tenho aqui essa usina aqui que ela é mais próxima da meta, que ela fez 21,09%, que produziu mais aqui próximo da meta. Eu tenho aqui o relé de proteção também da usina. Então tem essa usina aqui, ela fez 29,36%, essa daqui 21,09%. E por aí vai. Agora tem uma informação aqui que não está muito... Por que essa daqui fez 7,4%, essa daqui 29,36%? Alguma coisa aí não está batendo. Só para fins de curiosidade.
E o rádio por usina também, que é aqui a informação da média lá, da porcentagem que eu coloco lá na aba de lançamentos. Aqui nos filtros eu consigo filtrar por ano, por mês e por usina. Então eu cliquei em usina aqui, ó, automaticamente todos os gráficos eles se adequam ao filtro que eu coloquei. Cliquei no X, automaticamente as informações já voltam para o valor total. Agora vamos falar aqui do dashboard número 2, que é o dashboard de manutenção. Esse daqui é o tempo total de falhas, tempo total de manutenção, né? Em número decimal. Depois eu tenho aqui, ó, tempo de manutenção diário, todas as usinas. Então eu peguei os valores lá de todas as usinas, que está lá na base, e coloquei um valor diário para todas. Então durante esse mês aqui eu tenho todas as datas e o período que impactou as paradas aí por manutenção. Esse daqui é referente a todas as usinas. Depois eu tenho um tempo de manutenção por usina, então aqui eu consigo visualizar cada usina e o impacto do tempo de manutenção de cada uma delas. Depois eu tenho o tempo de manutenção por falha, então tem aqui as falhas que acontecem mais em todas as usinas e o tempo de manutenção também de cada uma dessas falhas. Aqui na parte dos filtros eu consigo filtrar por ano, por mês, por usina, por equipamento e por data. Clicando aqui na usina, aí aqui, ó, em vez de ser todas as usinas, vai ser somente por essa usina aqui que eu selecionei. Então esse gráfico ele automaticamente muda. Agora ele é só dessa usina aqui que foi selecionada. E aí eu consigo visualizar os dias dessa usina aqui que tiveram impacto de manutenção na sua produção. Consigo visualizar aqui também o valor total, né? O valor total de manutenção dessa usina, que é esse mesmo valor aqui, esse mesmo aqui. E consigo visualizar por aqui quais foram as falhas que mais impactaram. Então esse tempo de falha aqui, ó, toda a soma desse tempo vai dar esse valor total, toda a soma dos dias também vai dar esse valor total, e aí eu consigo mensurar aí situações específicas de cada uma das usinas. Mudei aqui a usina, as informações automaticamente mudam também. Fechei. Da mesma forma, equipamento, então eu consigo pegar aqui um equipamento isolado e ver quais são as usinas que estão dando mais problema com esse equipamento. O equipamento, qual é o impacto dele todo aqui, ó, em relação ao tempo total. E também quais foram os dias que esse equipamento deu problema. Então foi dia 2, dia 7, dia 12, dia 17. Então perceba que é um equipamento que ele vai dando problema em dias, em uma sequência de dias aqui aleatório. Então tirei o filtro e aí eu tenho todas as informações. Mesma coisa aqui também, consigo pegar a data, uma data específica, e aí consigo visualizar aqui, ó. Então aqui meu gráfico de datas, e aqui tempo de manutenção por usina. Esse dia então foi só essa usina que deu esse problema, qual foi a manutenção, foi relacionada à comunicação, e eu consigo fazer esse filtro aí e visualizar as informações de uma maneira mais objetiva. Tranquilo? Então, depois de ter realizado aqui o dashboard número 2 de manutenção, nós vamos para o último dashboard, que é o dashboard de ações. Então, aqui nós temos a quantidade total de ações, nós temos as ações mensais, e essas ações mensais elas são divididas em roçagem, limpeza do acero, limpeza do módulo e abastecimento de água. Então, tem aqui a quantidade de ações relacionadas a esse mês. Mês de agosto, mesma coisa, e assim sucessivamente. Ações por usina, então tem as usinas aqui que tem mais ações para serem realizadas nesse período total. E aqui embaixo eu tenho uma tabela dinâmica onde eu consigo visualizar as datas e as informações relacionadas. Por exemplo, eu tenho essa usina aqui e ela ocupa essas duas linhas aqui. Então, vegetação está alta. Já aqui em julho ela estava alta. A gente pega aqui o mês de julho, mês de agosto, mês de julho referente à linha 1, mês de agosto referente à linha 2. Então em julho estava alta, em agosto já estava média.
o acerto estava limpo nos 2 meses, o módulo limpo. Aqui o módulo está sujo, então já é um ponto de atenção. E aí o que eu posso ver aqui? Ó, data da limpeza do módulo. Então eu consigo já visualizar, a limpeza do módulo está aqui marcada para o dia 3 do 8 aqui de 2024, ok? Mês de agosto, ações 1. E assim sucessivamente. Mesma coisa aqui eu consigo visualizar no mês de julho, que tem uma data da roçagem, que a vegetação está alta, então precisa de roçar, então já tem uma data aqui marcada aqui, eu já tenho essas visualizações. Filtros, ano, mês, consigo filtrar por usina? Sim, então eu coloquei aqui, seleciono a usina, e aí eu já tenho as informações todas relacionadas a essa usina. Ela tem quatro ações, total de 4 ações, 2 em julho, que é roçagem, limpeza do acero e limpeza do módulo. Em agosto eu tenho aqui limpeza do acero e abastecimento de água, e da mesma forma aqui também já tem aqui a usina filtrada. Estou aqui com o que ela precisa ser feita aqui, então já tem as datas aqui, ó. A vegetação está baixa, a limpeza do acero, o acero está sujo, ó, nos 2 meses aqui, então tem 2 datas aqui de limpeza de acero, uma tanto em julho, outra em agosto, e a caixa d'água aqui está vazia, e aí essa daqui vai ser para agosto. E a limpeza de módulo também, para completar aqui as 4 ações que foram feitas, por exemplo, aqui em julho, e que podem ser feitas aqui em agosto também. Tranquilo? Então, cliquei aqui, fechei, e aí eu tenho já todas as informações aqui novamente. Beleza? Essa aqui é a planilha de controle de geração de energia. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários, eu respondo todos os comentários. Se tiver alguma sugestão também de planilha aqui para o nosso canal, só deixar aí nos comentários que eu visualizo todos os comentários. Beleza? Valeu, obrigado e fui! With